Oitavo, vamos então para a nossa segunda aula sobre a independência dos Estados Unidos. Na aula passada, nós vimos algumas diferenças importantes entre a colonização que os portugueses e espanhóis fizeram aqui na América com relação aos ingleses lá nas colônias do norte, nas 13 colônias. Nós vimos que a população dessa região da América do Norte, das 13 colônias, tinha uma certa independência, tinha pouca interferência da Inglaterra nos seus negócios, a ponto deles conseguirem criar um mecanismo, um comércio chamado de comércio triangular, que favoreceu bastante os colonos, enriqueceu bastante os colonos, e era uma riqueza que ficava naquela região e não era levada para a Inglaterra, como acontecia aqui no Brasil com a nossa riqueza que era levada para Portugal. Então nós tínhamos o comércio triangular entre a África e as ilhas da América Central, em que os Estados Unidos, os colonos, produziam rum, trocava esse rum por escravizados lá na África, esses escravizados eram levados para a região do Caribe, da América Central. Eles trabalhavam na produção de cana-de-açúcar, faziam melado, e esse melado era levado para a colônia para então ser produzido rum. Então, nós vimos uma certa dependência dos colonos. Agora vai ter algumas mudanças, nós vamos ver agora nesta aula o que vai acontecer, que vai mudar essa relação entre a colônia e a Inglaterra, que mais tarde vai gerar o conflito de independência dos Estados Unidos, desse desejo dos colonos de separar da Inglaterra. Então vamos lá. Bem, os antecedentes então da independência. Então, nós estamos falando ainda do período anterior da independência dos Estados Unidos. Bem, apesar da certa liberdade que os colonos tinham, a administração era por pessoas indicadas da Inglaterra. Claro, como é indicado da Inglaterra, eles estão alinhados com o pensamento da coroa inglesa, certo? Com a administração inglesa. Mesmo assim, as 13 colônias, como nós já vimos na aula passada, tinham uma certa autonomia política e econômica, ou seja, tinham mais liberdade para agir, fazer suas regras, suas leis. Porém, quando nós chegamos no final do século XVII, a Inglaterra envolveu numa guerra, se envolveu num conflito que ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Na apostila de vocês, na página 17, nós teremos esse pequeno trecho aqui, desse pequeno texto, que vai falar um pouco mais sobre a Guerra dos 7 Anos e como que isso vai mudar posteriormente a relação com a colônia. Então vamos lá. A Guerra dos 7 Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763, envolveu a França e a Inglaterra. Você se lembra que essa rivalidade entre França e Inglaterra é muito antiga. Além de vários outros reinos europeus que se aliaram a franceses ou a ingleses. A causa fundamental foi a disputa por território entre as potências europeias no próprio continente, na América, na África e na Ásia. Então, a disputa vai ser por território entre os europeus, por territórios que estavam no próprio continente europeu, na América, na África e na Ásia. A disputa pelas principais rotas comerciais também contribuiu para a ampliação do conflito. A Inglaterra saiu vencedora e tomou terras americanas que anteriormente pertenciam à França, localizadas onde na atualidade é o Canadá. Na América, os colonos lutaram ao lado dos soldados ingleses e comemoraram a vitória da Inglaterra. Bem, aqui o texto está falando que os colonos lutaram do lado dos ingleses, inclusive comemoraram a vitória da Inglaterra. Então, mas por que isso seria ruim na relação entre a Inglaterra e os colonos? O problema é o seguinte: apesar da Inglaterra ter saído vencedora da Guerra dos 7 Anos, apesar de ter vencido na Guerra dos 7 Anos, ela vai sair da guerra com prejuízos, com grandes dívidas, tá certo? Então, guerra nem sempre vai trazer benefício. Haverá aqueles que conseguem tirar lucro da guerra, sim. Mas no caso aqui da Inglaterra, ela saiu, apesar de vencedora, com muitas dívidas. Então ela precisa encher o seu cofre de riqueza de novo, porque ela gastou com a guerra. E aí, como que ela vai fazer para encher esse cofre? Como que ela vai fazer para enriquecer novamente? Vai exigir mais da colônia agora. Então, até agora, eles ignoravam que a colônia não cumpria com o pacto colonial.
Na aula passada eu já falei do Pacto Colonial, isso vocês não podem esquecer porque isso é muito importante, a gente repete isso em muitas aulas. O Pacto Colonial obrigava a colônia americana, as 13 colônias aqui na América, a negociar somente com a Inglaterra. E nós vimos que o comércio triangular não tinha envolvimento da Inglaterra. Então o que a Inglaterra vai fazer? Vai proibir esse tipo de comércio. Todo o comércio da colônia precisa envolver a Inglaterra, precisa passar pela Inglaterra. Então, se até agora a Inglaterra fingia que os colonos obedeciam ao Pacto Colonial, fingia que o comércio triangular não ocorria, agora vai exigir que o Pacto Colonial seja colocado em prática. Ou seja, a partir de agora, vão exigir que todos os comércios sejam feitos entre os colonos, só poderá ser feito com a Inglaterra. Não poderá negociar mais com o Caribe, não poderá negociar mais com a África e com nenhum outro europeu. Além disso, vai manter as tropas, o seu exército nas colônias, tá certo? Para poder fiscalizar melhor os colonos. Por conta das dívidas, vai aumentar ainda mais os impostos, vai cobrar um imposto maior e vai aumentar também a fiscalização e a vigilância sobre os colonos. Certo? Então, gente, aumentar imposto, aumentar a fiscalização e vigilância, inevitavelmente terá conflito em algum momento, certo? Além disso, obrigou os colonos a pagar 400 mil libras, a libra é a moeda da Inglaterra, para sustentar os ingleses no território americano. Então, veja, os colonos vão ter que pagar um imposto para sustentar os soldados no seu próprio território, para poder oprimir o seu próprio povo. Então é claro que isso na cabeça do colono isso é um absurdo, para fiscalizar, para ficar vigiando o próprio povo. Então quer dizer, eles estão pagando para aqueles que vão oprimir eles. E é claro que isso vai ter problemas que nós veremos nas aulas adiante, nas próximas aulas. Tá certo? Então até aqui vocês estão começando a perceber os conflitos que estão começando a aparecer, que vai levar à guerra posteriormente para que os colonos resolvam se separar definitivamente da Inglaterra. Esse rigor da Inglaterra não vai parar por aqui. Nas próximas aulas nós vamos ver que a Inglaterra vai criar um monte de lei que vai deixar os colonos muito insatisfeitos. Algumas leis até bastante absurdas, mas a gente vai ver com mais detalhe nas próximas aulas.